Olá, meus amigos, começando mais um Pô de Alfa de Alfaia Rodrigues, onde tudo começou, lá na nossa infância. Eu, Luciano e um monte de amigos brincamos de quê, meu caro professor? Vixe Maria, de quase tudo, brincávamos de tudo um pouco. Futebol, basquete, MMA, surf, de quase tudo um pouco brincávamos lá. Contávamos muitas histórias. Muita história. Vixe, tinha uns Forrest Gump lá terríveis na rua, hein, cara? E hoje aqui estamos com um convidado ilustre, especial. Tivemos que pedir autorização ao Elon Musk, ao Lorde Inglês, meu irmão, para poder o cara chegar aqui, porque você vai ver, vai sentir o peso da presença do nosso convidado. Apresenta ele, Luciano. Estamos aí com o Paulo Eduardo Costa, que é o presidente do Instituto Histórico e Geográfico de São Vicente. É uma satisfação tê-lo aqui. Seja bem-vindo. Muito obrigado, querido. Sempre um prazer e, por Deus, a gente conseguiu um espaço na agenda, que é a coisa mais complicada da vida. Mas não é que eu seja importante, não é isso, não. É que eu ocupo muita atividade. Sim. Hoje você, dentro da sociedade, tem o papel de ser apenas mais um, que a grande maioria das pessoas pensa, eu estou aqui para comer, beber, dormir e trabalhar, mas eu, por ter recebido muitas honrarias, eu acho que eu tenho a obrigação de retribuir. Então eu acabo assumindo cargos filantrópicos, para não ganhar nada, mas me dou com o coração. Então por isso que talvez essa agenda seja tão complicada, em todos os sentidos, né? Eu reassumi agora recentemente, na sexta-feira, a vice-provedoria da Santa Casa de Misericórdia de São Vicente, que é o Hospital São José. Mais uma tarefa, com a missão de tentar fazer o hospital voltar a atender pelo Sistema Único de Saúde. É um pecado, na minha opinião, você ter um hospital com 200 leitos ociosos, quando está faltando vaga em tudo quanto é lugar. Tendo 8 baias de UTI ociosas, quando está faltando UTI em todo lugar. Então, eu acho que está na hora da gente começar a brigar um pouquinho pela saúde, até porque Santos acaba ficando sobrecarregada com o peso que tem São Vicente. São Vicente, pasme, tem um hospital público, que é o tal do Hospital do Vicentino, onde se paga uma fortuna de aluguel, parece que é R$335 mil por mês, e é o único hospital com 118 leitos. Ao pé da letra, são 2.881 vicentinos para cada leito. Então você não pode nem ficar doente na cidade. E eu acho que está na hora de a gente começar a ampliar esse universo. Então, a minha forma de colaborar é exatamente essa, arregaçando as mangas e, além de presidir o importantíssimo Instituto Histórico e Geográfico de São Vicente, talvez hoje um dos mais importantes do país, eu tenho outras atividades paralelas. Sou presidente da Federação de Sinofilia dos Cães de Raça do Estado de São Paulo, sou presidente da Sociedade Protetora dos Animais de Santos e São Vicente, da Sociedade Amigos do Itararé, que eu falava até agora há pouco, dos Amigos da Ilha Porchá. Então, assim, são atividades filantrópicas que você vai somando. Aí você fala, mas por que você faz um pouco de tudo? Porque quando você fala em trabalhar de graça, ninguém quer. Então, os poucos abnegados que se doam e digam, não, vamos ajudar a arregaçar as mangas e ajudar a sociedade a ter um mundo melhor, a gente se oferece e vai trabalhando. Mas você Paulo, desculpa, você me deixou curioso agora, esse monte, né, de afazeres, vamos atividades, dizer assim, atividades. Teu dia tem quantas horas? É mais de 30, com certeza absoluta. Rapaz. Você sabe que ontem até foi engraçado. Eu me propus a escrever um artigo sobre história contemporânea para a revista da USP, da Universidade de São Paulo. E eu tinha prazo para entregar isso hoje, no máximo até meio-dia. E eu ontem à noite me empolguei, porque não é um artigo de uma lauda, é um artigo de 12, 13 laudas, um artigo completo, em que você tem que dar a informação e dar a fonte, porque senão dá a impressão que você está inventando a história. Bom, eu me lembro que ontem, às 3h46 da madrugada, eu estava tão absorto ali no computador, e de repente eu parei, olhei e falei, pera um pouco, são 3h46 da madrugada, eu tenho que dormir. Aí você para naquela hora, para aqui, tudo bem, o raciocínio estava já engatilhado, eu coloquei os últimos 3 parágrafos do tópico, falei, amanhã de manhã eu termino. E fui dormir, porque senão nem até isso eu esquecia, entendeu? Sim. Mas tava não tão envolvido. Mas eu me envolvo, engraçado, não é terapêutico, mas quando você se ocupa bem na vida, parece que o tempo passa mais rápido. Muito mais rápido. E de uma forma ou de outra, o fato de estar pertencendo a tantas instituições faz com que você consiga criar cognições entre uma instituição e a outra, quando elas precisam. Fazer um network entre elas. Isso faz a evolução ser muito mais rápida em todos os aspectos e você não fica pego num espaço só, né? O Instituto Histórico e Geográfico, por exemplo, a imagem que as pessoas têm é que aquilo é um museu
né? Nós somos oficialmente os recipiendários da história. Mas que palavra difícil, o que é recipiendário? Recipiendário é o cara que anota a história oficialmente. Então nós somos os anotadores oficiais da história, mas quando foi criado o Instituto Histórico e Geográfico lá em 1838, portanto há mais de 100 anos, quase 200, efetivamente o imperador Pedro II criou para criar uma identidade nacional. E o que é criar uma identidade nacional? Naquela época, nós tínhamos saído de vice-reino de Portugal, lembra aquela história toda? O Brasil não tinha uma identidade. Então, qual era a intenção dos institutos? Não só preservar a história e estudar a geografia. E quando você fala em história, você contextualiza o tempo. Quando você fala em geografia, você contextualiza o espaço. Tempo com o espaço é sociologia. E aí a gente começou a ter a propósito, desde lá, de criar uma identidade regional. Por isso que a gente abre espaço para o escultor, para o pintor, para o escritor, para o poeta, para o contista, para o cronista, para quem? Para o pianista, para o músico, para o concertista, para quem quiser fazer arte. E o que a gente tem feito? Desde que eu assumi a presidência, há 8 anos atrás, eu comecei a fazer uma coisa que as pessoas nunca tinham sacado fazer. Primeiro, criei uma confraria jovem, que é para trazer os jovens para o movimento, porque senão daqui a pouco todo mundo tem 200 anos. E aí acaba e aquilo vira uma coisa de mausoléu. Trazendo os jovens, trouxemos modernidade ao processo. Isso é fundamental. Mas especialmente trouxemos uma visão diferente, porque a gente começou a mesclar as tribos. Quando eu falo mesclar as tribos, então eu pego um pessoal ligado a artes plásticas, por exemplo, e junto eles com alguém ligado à música. E aí você fala, mas o que tem que ver artes plásticas com a música? Ao pé da letra, nada. Mas quando você junta aquelas duas tribos, elas tornam uma tribo só. Por isso que a gente conseguiu... E todas elas têm histórias. Exato. Por exemplo, nós estabelecemos um parâmetro de eventos culturais. Toda semana tem 1, 2 ou 3 eventos culturais distintos, tá? E tudo com entrada gratuita, sempre não se cobra nada, é filantrópico, a intenção é atingir as pessoas. Quando veio a pandemia, nós tínhamos uma agenda lotada de eventos. E agora? Fazemos o quê? Logo depois que deu aquela proibição, é proibido reunir pessoas. Você não pode. Eu falei, não, a gente não vai desperdiçar esse tempo. Pegamos o nosso pequeno grupeto e trouxemos, por exemplo, o grande tenor italiano Ezio Bonini, famoso no mundo inteiro, com uma voz absolutamente indescritível, né? Hoje ele está no Brasil, morando no Brasil, porque se apaixonou por nossa sorte por uma brasileira, a Ana, linda, diga-se de passagem, e ele está morando no Brasil. Nós trouxemos o Bonini e colocamos ele para cantar nas escadas do Instituto Histórico, de frente para a rua. Bom, não tinha ninguém na rua, mas os prédios estavam lotados. Então a gente fazia espetáculo para os prédios. Que loucura! E as pessoas aplaudiam da sua sacada, da sua janela, piscavam as luzes para mostrar, porque nós temos ali em frente prédios de 40, 30 andares, né? Sim. Então aquela coisa toda aqui. Então parecia que nós estamos fazendo numa concha acústica, mas numa concha acústica de prédios. A princípio, transmitido pela internet. Começamos de maneira tímida. Acompanhei alguns. E aí, no primeiro momento, tinha lá 20 pessoas, 30 acompanhando. Sim, na semana, era novo. Na semana seguinte já tinha 200 ou 300, porque aquilo replica, né? Fala tal. um pro outro. Bom, resumindo a história, nós temos vídeos nossos lá com 40 mil visualizações, 50 mil visualizações. Ou seja, a gente atingiu o grande público. Aí quando eu pego o mapa para saber onde é que eu tenho muita gente que nos segue em Serra Leoa, em Guiné-Bissau, em Moçambique, em Massachusetts, nos Estados Unidos, onde eu morei, inclusive. Portugal. Portugal, então, é uma coisa exuberante. Sei lá, toda a Ásia, onde falam português, onde há o interesse pela língua portuguesa, parece que a gente criou um canal que as pessoas vão seguindo. Eu acho isso muito legal, muito positivo. Diferente. Bem diferente, porque você diversifica, leva a cultura ligada à língua portuguesa, que é um trabalho do Elos Clube Internacional, mas ao mesmo tempo você planta sementes ao redor do mundo porque as pessoas façam a mesma coisa. Falo demais, hein, gente? Falo demais. Vamos lá, para molhar a garganta. E como foi a tua infância? Aonde foi? Maravilhosa, maravilhosa. Não poderia ter sido melhor. Onde você nasceu? Eu nasci em Santos, por incrível que pareça, na Beneficência Portuguesa, aqui ao lado. Canal 2. Que, aliás, o meu avô e meu bisavô foram alguns que colaboraram para a construção do hospital dentro da comunidade. Eu hoje tenho 3 nacionalidades, né? Sou brasileiro, sou austríaco e sou português com muito orgulho. Acabei de falar isso para vocês. Nasci em Santos, com 3 anos de idade fui morar em São Vicente. Adotei aquela cidade por paixão.
Saí viajando ao redor do mundo, morei já em muitos países, já conheço mais de 100 países ao redor do mundo, que é um privilégio para poucas pessoas. Sim. Falo fluentemente, e não falo isso com esnobismo, não, falo fluentemente, escrevo em 6 idiomas e me salvo em mais uma meia dúzia. Me salvo que eu digo, pedir por favor, comida. Por exemplo, sueco. Eu fui padrinho de casamento na Suécia. Eu não falava sueco, mas é natural. Quem tem um bom ouvido, você vai capturando. E vai criando a similaritude, né? Olha, sueco parece com dinamarquês parece com o holandês e o alemão têm uma conexão. Você vai criando uma conexão na cabeça e vai se salvando. É uma loucura, a cabeça dele é um computador. Mas é um computador. Tradutor, entendeu? Mas uma coisa engraçada. É um Google Tradutor. Mas eu vou te contar uma. Eu não penso em português para traduzir, eu já penso na língua. E o que eu faço? Eu faço a cognição. Aqui no cérebro, eu acho que isso é um privilégio, eu agradeço a Deus o tempo todo. É um bom e uma facilidade que não é qualquer um. Eu tenho o QI 140, que já é uma raridade para as pessoas, mas que me facilitou por conta desse bom ouvido. Por isso que eu canso de dizer para você, não sou gostosudo, não me sinto melhor que ninguém, eu sou uma pessoa como outra qualquer, que tem o dom que Deus deu e eu aproveito ele, só isso. Por isso que eu estava conversando com o Max, nosso diretor, antes da coisa, eu pego muito facilmente sotaques. Sim. Então eu posso falar o espanhol para você em pelo menos 5 sotaques diferentes, sem se assustar. E isso é gostoso, não porque eu seja o bonzão, mas porque esse privilégio que Deus me deu, que me associa. É uma facilidade que você tem. Exato, e eu agradeço muito. E eu leio muito também em outros idiomas, é uma coisa engraçada. Eu recebo você consegue ler rapidamente? Eu recebo em torno de 100 jornais e revistas ao redor do mundo todos os dias. Claro que 100, pelo menos 100. E eu, na verdade, claro que não fico lendo 100, que eu não teria tempo para isso. Minha vida é uma correria. Uma pitada. Mas eu escolho. Por exemplo, ontem eu soube que houve um escândalo na Itália. Eu vou ler o Corriere della Sera. Eu soube que, sei lá, o rei tropeçou e levou um tombo. Eu vou lá ler o Times As coisas Londres. que te chamam a atenção. E leio a impressão que se tem do Brasil lá do exterior, que é muito diferente de quem só fica na imprensa brasileira. Não que é diferente a notícia, pelo amor de Deus, mas ela às vezes tem uma outra versão, uma outra amplitude, né? Eu gosto muito de ler jornais internacionais. Uma outra visão da situação. Por exemplo, aqui a gente fala muito pouco do Vladimir Putin, desse presidente que eu acho um baita de um ditador, na minha opinião pessoal, um canalha, um cara cafajeste, sem caráter, invadiu um outro país, é um dominador, é um tirano e ninguém o contém. Eu gosto de ler a opinião que se tem sobre ele em outros países. Ontem, por exemplo, Le Monde, da França, publicou uma reportagem de página inteira analisando a personalidade dele. Isso o Brasil nunca vai ter, porque é uma capacidade de um jornalista que pesquisou como psicólogo. Ele não faz um noticiário só com opinião. Não, ele vai ele vai no fundo, olha, a conduta dele é assim e tal. Situações que provocaram. E para você ler o Le Monde, minimamente, tem que saber falar francês e ler em francês, né? Que aliás é uma língua belíssima, diga-se de passagem. Na minha opinião, a língua mais linda é espanhol. Engraçado isso, né? Se você perguntar para mim, dos 6 idiomas que eu falo fluentemente, qual que eu gostaria de usar no meu cotidiano, eu diria espanhol. Acho uma língua poética. Você ouve, ela sonoriza, né? E dependendo do tipo de sotaque, ela te envolve, né? Aqui a Argentina, por exemplo, tem um sotaque sedutor, mas um pouco pesado, mas o sotaque de Córdoba, na Argentina, na minha opinião, é o mais lindo que existe em todos de língua hispânica, porque o cordobês fala cantando. Então é uma coisa, é sonoro, sabe? Parece que é uma poesia. Tipo do sul, é tipo gaúcho. É tipo gaúcho, é uma coisa deliciosa. Aliás, paranaense, né? Fala cantando, também, né? Catarinense fala mais, né? Os catarinos falam mais forte ainda, que eu acho lindo de qualquer forma. Ô Paulo, como é que tu foi na escola? Acredito eu que foi um excelente aluno, né? Acredito, posso estar enganado. Deixa eu dizer uma coisa para você. Eu detesto essa coisa de fala de mim mesmo, uma coisa que me incomoda um pouco, porque dá a impressão que você está com um alter ego aguçado. Não, mas para a gente entender o teu início até hoje, eu vou te explicar. Eu não me tornei Paulo à toa, né? Eu não cheguei onde cheguei, eu sou quem sou só por ambição. Eu sempre fui um curioso. Mesmo criança, eu fui um curioso. Curiosamente, sem ser o CDF da classe, eu sempre fui o primeiro colocado. Eu não tinha vocação. Sem se esforçar. Sem me esforçar. Então, algo natural. Então, assim, na minha escola, eu estudei numa escola católica, pelo meu primário inteiro, uma escola católica muito rigorosa, e todos os anos eu ganhava medalha de ouro, que era o melhor aluno, o mais aprendido, então, o mais atrevido. Mas era porque tinha medo de tomar reguada. Também não, na verdade, não. No teu tempo tinha reguada. Não, eu sempre tive curiosidade. Sabe quando você pega a coisa... Não, eu tô brincando, só tirando uma onda. E a curiosidade que me atraía. Tanto que quando eu saí da escola
escola, dessa escola chamada Nossa Senhora do Rosário, era uma escola católica que havia em São Vicente, entre idas e vindas para fora do país, eu estudei lá. Quando eu voltei, eu lembro, não sei se você deve lembrar, as escolas estaduais antigamente eram as melhores escolas que existiam. Por que elas eram as melhores? Porque elas cobravam o ensino de maneira rigorosa. Então você falava de Canadá, por exemplo, aqui em Santos, putz, era a escola top. Você falava de Martim Afonso em São Vicente, era a escola top. Qual era a diferença das particulares? Na particular, naquela época, era PPP. Papai pagou, passou. E aí chegava uma hora que você dizia, não, eu quero me esforçar. Sim. E eu fui fazer o vestibulinho para então escola estadual de segundo grau Martim Afonso. Pasmem, tinham 4.000 candidatos, eu fui o primeiro colocado. Não porque eu era o CDF, não é isso, mas eu gostava. Eu fazia tudo que todas as crianças faziam. Eu comia carambola do pé. Já veio com aquele espírito historiador de vasculhar, de estudar, de procurar. É uma coisa engraçada. Hoje eu tenho 64 anos, esse ano faço 65, e vou te contar, não perdi esse espírito. Eu estou lendo agora 5 livros concomitantemente. A minha irmã ainda brincou comigo e falou assim, mas como é que você consegue ler 5 livros ao mesmo tempo? Eu falei, quantas novelas você assiste? Ela falou 3. Se você assiste 3 novelas, eu leio 5 livros. Porque são diferentes. Né? Porque me dá um instinto só de ter vontade. Exato. E aí eu vou me variando, e para mim é uma grande vantagem, porque eu não perco o fio da meada, até porque eu tenho memória do que eu li, né? E eu aprendo, eu vou anotando o que é importante. E desde moleque, tu sempre fez isso? Sempre fiz. Então é um negócio já padrão da tua mente. Mas que me faz bem. Que faz bem. Eu tenho o privilégio de morar numa casa maravilhosa no topo. Quem não conhece, a Mansão da Ilha. É uma casa deslumbrante no topo da Ilha Pochá, de frente para o mar. Todos os dias eu agradeço a Deus, todos os dias. Legal. Mas não há lugar melhor, porque ali é uma paz. E eu gosto de fazer uma coisa que as pessoas acho que ainda não aprenderam. Eu gosto de ouvir o silêncio. O que é ouvir o silêncio? É chegar na minha casa, lá na ilha, lá é um silêncio. Lá escuta o mar fazendo chá, chá. Você escuta as folhas farfalhando. Você escuta os pássaros cantando. Aí eu desligo o celular, desligo a televisão, desligo o rádio, desligo tudo. Eu quero ouvir o silêncio. Se desconecta. Desligo o celular, não tiro ele de longe, desligo. Não é deixar no mudo. Não. Realmente, desligo para dizer, eu tô aqui em paz. Tô off aqui. Pego um livro, às vezes num domingo à tarde. E meu amigo, lendo. eu passo 5 horas lendo como se passasse 5 minutos. E de repente eu me olho e digo, meu Deus, eu estou há 5 horas aqui. Não sei. Esqueci disso, mas pelo amor de Deus, eu preciso ir ao banheiro, sabe essas coisas? Quer dizer, é uma coisa que é natural. Mas você fala assim, isso é forçado, isso é um teatro, isso é uma coisa que você faz para mim mesmo. É natural. Então eu me sinto super confortável com isso. Tanto que eu acabei virando uma referência em termos de intelectualidade. Eu brinco com as pessoas e falo sobre qualquer assunto. Eu não falo de culinária, porque eu não sei acender um fogão, isso eu esquece. Não sei fritar um ovo, não sei, até falo isso com vergonha, não falo com orgulho, não. E futebol, que eu sou meio sofrível, eu até gosto, mas não é aquele cara especialista, né? Eu às vezes estou com o meu amigo Rodrigo de Freitas, que é especialista, o Eduardo Filete, que é meu amigo, que é especialista em futebol, eles começam a conversar comigo e digo, É isso mesmo. Vou até o Campo do Santos, porque eu sou santista de coração, vou assistir, claro que eu conheço os jogadores, é claro que eu vibro junto com todo mundo. Até recentemente o querido amigo Antônio Santos, quero mandar um abraço para ele, o português maravilhoso. Te levou para ver o Neymar? Porque ele tem amizade com o Pedro Caixinha. Uma amizade lá de Portugal. Então nos levou para assistir numa frisa maravilhosa, num lugar maravilhoso. E aí eu pude ver o time jogando com mais intensidade, né? E até admirar o trabalho do Pedro Caixinha, que chegou agora, coitado, vai ter que fazer muito ainda pelo time, mas até feliz por ter um cara do naipe do Neymar, pelo menos por algum tempo. Ela está garantido até junho. Que foi o que deu o ânimo, senão estava com risco de cair. Exato. Porque nos jogos, além do Neymar, eu via o Soteldo sendo um cara vibrante, mas o Guilherme, mas o resto já deixava um pouco a desejar. E eu vi alguns que estavam até desanimados. O cara dava corridinha de 10 passos e ele já dizia, não quero mais. Parece que o cara não tinha fibra, né? Então, e adoro também a presidência do Marcelo Teixeira, que é um amigo muito querido, tenho um respeito enorme pelo Marcelo, a família toda. Eu era amigo do pai. Aliás, um dos maiores cavalheiros que eu conheci na minha vida chamava-se Milton Teixeira. Eu nunca me esqueço, ele escreveu um livro chamado Lembranças da Casa Amarela, onde ele dedicou dentro do livro 4 páginas para falar de mim, que à época presidia, lá em 85, eu presidi o Diretório Acadêmico Alexandre de Gusmão da Católica. Loucura. Olha que mundo bacana. Que e aí ele mandou um convite, já que ele falava de mim, para que eu fosse no vernissage, aquela coisa. Eu não consegui ir, porque a minha agenda já naquela época era de louco. Hoje é de louco e meio.
E eu disse, não consegui e tal, mas muito elegante, mandei um bilhete para ele. Naquela época não tinha e-mail, essas coisas, era um bilhete. Caríssimo chanceler Milton Teixeira, com 1000 perdões, eu não consegui ir na tarde de autógrafo, noite de autógrafos. Gostaria de adquirir um livro e ver como eu posso fazer para tê-lo autografado. É uma honra. Bom, tudo bem, mandei entregar lá para ele. 3 dias depois, para um tremendo de um carro frente da minha casa, o motorista dele, uma secretária que ele mandou, trazendo 2 livros autografados para mim. Isso é a atitude de um cara digno, um cara honrado, de um cara que realmente não era aquela estampa. Milton Teixeira era autêntico. E eu digo para a família, eu tenho para a Lúcia, para a Silvia, para o Marcelo, o pai foi um grande exemplo do que é ser um grande cidadão, um ser humano imbuído aí de um espírito maravilhoso e que pena, partiu para o plano superior, talvez para ensinar lá em cima também como ser um bom cavalheiro. Não, e dá para ver que você tem um grande apreço por ele, porque até os seus olhos... sim, porque você lembra da pessoa, sim, com quem você tinha tudo à tona, né? Uma relação de amizade mesmo, sim, né? Então, sim. Fantástico. E a diferença de idade era gigantesca. Dá para ver né? que ele tem um pedacinho no seu coração. Ô Paulo, como é que tu chegou, como é que tu se tornou presidente do Instituto Histórico e Geográfico? É uma história muito engraçada e muito curiosa, aliás, interessante. O Instituto Histórico e Geográfico, até então, a época, antes de eu assumir, era um feudo, era como se fosse uma monarquia. Então, só entravam grandes intelectuais, a aprovação para você, a bola preta, a bola vermelha, para você ser admitido, é um rigor formal louco. Conclave. É tipo um conclave. O cara tem cheque sem fundo, não está mais aprovado. O cara é trambiqueiro, esquece, não vai entrar. Sabe aquela coisa? Então, eu fui aprovado, isso já há 40 anos atrás. E aí eu entrei para a diretoria assim como 8º subsecretário. E você só subia quando morria alguém. Era muito engraçado isso. Naquela época, hoje não tem mais, hoje tem só um presidente e um vice-presidente, mas eram 4 vice-presidentes. Eu entrei como 4º vice-presidente, o 3º morreu, eu subi para 3º. Aí o 2º morreu, eu subi para 2º. E tu só esperando. Não. Mas não nesse sentido. Nós estamos descontraindo. Eu não tinha essa ansiedade. Mas só aqui, ó, sentado. Mas que era uma situação engraçada. Esperando a Osana levar. Que era uma situação engraçada, eu não tenho dúvida, sim, né? Sim. Aí fui guindado a 1º vice-presidente. O presidente, o saudoso Fernando List, um grande historiador, uma figura, um personagem maravilhoso da nossa história, que envolvido com todo que é a história de tanto Santos como São Vicente, estava muito idoso, teve lá um problema de saúde qualquer, e eu assumi interinamente. E aí na próxima eleição foi colocado na condição de presidente. Mudei o estatuto, adaptei as coisas, modernizei. Os mandados eram de 2 anos, mas em 2 anos você não consegue fazer nada, passei para 4. Então fui adaptando as circunstâncias, tirei aquele excesso de cargos. Os diretores passaram a ser nomeados por livre provimento, que é mais fácil, porque aí você valoriza quem tem competência. Te ajuda, tá ótimo, você está como diretor. Não tem competência, espera um pouquinho. Você não ficava fazendo panela, você começou a fazer algo justo, que era honrado a pessoa que fazia. E o mais curioso, que até me tornar presidente, eu não tinha noção do que nós tínhamos lá. Porque eu sabia que nós tínhamos um patrimônio histórico inestimável e, sem dúvida nenhuma... Mas não tinha acesso a tudo. Tudo não. Como presidente, eu comecei a tomar choques. Mas choques no sentido de positivos. Eu entro na biblioteca, puxo um primeiro livro, escrito em alemão. O livro chama-se Mein Kampf, Minha Luta. Quem escreveu foi um tal de Adolf Hitler, que autografou o livro. Nós temos um livro autografado pelo próprio Führer, Mein Kampf, o único livro que ele escreveu na vida, Minha Luta. O livro, inclusive, no Brasil é até proibido, mas nós temos uma edição que é uma edição histórica, naturalmente. Divina Comédia de Dante, em edição original. Hoje tudo que é do Hitler, o pessoal quer tacar é fogo. Exato. Não, na verdade, isso é uma coisa que nunca deve se fazer. Até porque faz parte da história, infelizmente. Ao pé da letra, por exemplo, quem é de direita jamais iria ler Marx. Mas sim, Marx é importante ser lido, para você ter a consciência do que é, para até ter o poder discricionário de dizer eu concordo ou discordo, ou concordo com isso, discordo disso. E aí mas fala para o esquerdista ler as coisas de direita. Não, engraçado. Talvez por aí isso... Aí cria aquela guerra, por isso que cria aquela guerra. Mas talvez por isso que eu seja um cara de centro, sabia? Alguém me perguntou, mas ser de centro é ficar em cima do muro? Eu falei, não, de jeito nenhum. Não, você vai ter a sua opinião, só que você... Pondero. Eu acho que tem coisas muito boas na esquerda e tem coisas muito boas na direita. A mesma forma que tem coisas muito ruins na esquerda, tem coisas muito ruins na direita. Concordo. A minha missão ali é apenas ter a minha própria autoanálise e saber o que é bom. Filtrar. Hoje eu conversava com um amigo meu que estava discutindo comigo o que é socialismo. E eu falei, por alguns aspectos, socialismo é muito bom.
Como? Socialismo é a antecessão do comunismo? Falei, não, socialismo é o que possibilitou para você ter o sistema único de saúde. Você tem noção quanto custa a saúde nos Estados Unidos? Experimenta ficar doente lá e ter que arrancar um dente para ver quantos dólares você vai pagar para arrancar um simples dente. E se não pagar, vai ficar devendo. Vai ficar devendo, pode ser preso, pode ter bens penhorados. Aqui no Brasil nós temos um sistema único de saúde que demora, bem, não importa, demora, mas ele atende. Mas faz. Ele atende desde o mais rico, que não tem um plano, Sim, até o mais humilde que chega lá e é atendido com decência, dignidade e honradez. Então não dá para você criticar um sistema único de saúde que é exemplo no mundo inteiro e falar que isso é socialista, é um pré-comunismo. Não, isso é pré-ignorância. A pessoa que tem bom senso vai dizer, não, tem coisas boas aqui, coisas boas ali. Sim. Que é essa a intenção. É que, infelizmente, os homens se corrompem. E aí você tira milhões e milhões e desviam milhões e milhões para outras situações. E aí você, infelizmente, acaba denegrindo a imagem de uma coisa boa. Aí que tá, mas presta atenção numa coisa. Os homens se corrompem na República. Se você pesquisar, pegar as monarquias, qualquer uma do mundo, e ver se há corrupção. Até pode haver. Todos. Mas de maneira muito bem discreta. Bem mínima. No Japão, por exemplo, quando o cara é pego corrupto, ou ele se mata, ou ele é banido, mas banido. Ele vai para o mato para nunca mais ninguém vê-lo. Vira um ermitão. Exato. E em todos os países onde há monarquia, na Inglaterra, por exemplo, quando um ministro ou um primeiro-ministro faz alguma coisa de errada, meu amigo, só falta o rei dizer, cortem-lhe a cabeça. Porque na monarquia, a palavra honra é usada com autenticidade. É como pegar, eu não estou aqui fazendo propaganda, mas de verdade a monarquia, por exemplo, não existe na monarquia, em qualquer monarquia do mundo, favela. Procura qualquer país que tenha monarquia e vê se tem Marrocos, que é um reino do Marrocos. País humilde, humilde, humilde. Não tem favela. Tem casa pobre, tem gente carente, mas não tem. Por quê? Porque a honra é uma coisa completamente diferente, eu diria quase que inexplicável, para alguma coisa chamada República, ou Republiqueta das Bananas, que é o apelido que o Brasil tem fora daqui. Eu estava em Portugal, como eu já contei até antes do programa, um prédio de 4 ou 5 andares, um por andar. Me chamou a atenção que eu falando com sotaque português, como eu dizia agora há pouco, né, porque também sou português, e aí eu lembro que o carro com os vidros abertos, a chave no contato, bolsa de mulher no banco, certamente com documento, com dinheiro, com essas coisas. Eu chamei o zelador e falei, mas não roubam? Ele disse, não temos brasileiros. Imagina a vergonha que eu passei na hora. Claro que eu depois contemporizei e não disse a ele em nenhum momento, mas tentei defender o brasileiro, porque eu também sou brasileiro, nasci no Brasil, amo meu país, amo minha terra, essa região E a gente sabe que nem todo brasileiro é ladrão. É claro que não, pelo amor de Deus. Muito pelo contrário, a grande maioria não é ladrão. Essa é a verdade. Agora, entrou na política. Aí o negócio fica feio, né? Mas vamos para frente, vamos para frente. Ô Paulo, como é que é ali a tua rotina no Instituto? E uma outra curiosidade, relacionada à história de São Vicente. Eu posso estar usando o termo errado. Qual é a peça mais antiga que tem lá da história de São Vicente no Instituto? Tu mora em São Vicente? Sim, um documento, seja o que... Então é tu, a pessoa documento, seja o que for. Assim, então vamos lá, mais antigos são as pedras do período neolítico, quando a nossa região, não só São Vicente, passou a ser ocupada por brancos, né? Que a gente chama branco, que diríamos os nativos, os primeiros que apareceram por aqui. Há uma teoria muito profunda que os nossos indígenas e os nossos ocupantes, a origem deles é a Polinésia. Eles vieram da Polinésia à Ilha de Páscoa, a Ilha de Páscoa caíram na costa do Pacífico, que seria efetivamente Lima, no Peru, ou coisa parecida, e aí foram construindo o tal do caminho do Peabiru, que ligava São Vicente, exatamente a Biquinha de Anchieta, era o ponto final, a Lima, no Peru. E essa conexão fazia com que eles transmutassem. Então, por isso que existia um pouco de prata aqui, que vinha de lá, porque aqui não tinha prata originalmente, vinha de lá. E aí criou-se uma conexão entre esses povos há 12 mil anos atrás. É o período mais antigo que nós temos. Aí você quer dizer assim, bom, mas da parte da chegada dos portugueses, digamos assim, dos europeus, os primeiros registros são de 1493, quando Duarte Pacheco Pereira, que veio com 8 naus, evidentemente que não chamava São Vicente, não existia o nome São Vicente,
mas a descrição dele geográfica cai exatamente no Mar Pequeno, ou no Porto das Naus, onde tem o tal do primeiro trapiche alfandegado do Brasil. Ali era o Porto das Naus, atrás do engenho do Jerônimo Leitão, e onde hoje é o Japuí, a fazenda Paranapuã, onde se plantava cana. Ela era beneficiada, já tinha logística naquela época, plantava ali, ela era beneficiada no engenho do Jerônimo Leitão e já saía pelo Porto das Naus. Por que o Porto das Naus deixou de ser importante? Por uma questão muito simples. 1546 dizem o maremoto, mas a história não é o maremoto. A USP tem uma teoria bem diferente. Foi um meteorito que caiu efetivamente na embocadura da Baía de Santos e que produziu um vagalhão gigantesco que assoreou. Assorear é levantar areia naquele pedaço entre a Ilha Pochá e a Praia das Vacas, ou Praia de Paranapuã. Já a passagem da Ilha Pochá, da mesma forma, foi assoreada, porque havia uma comunicação. A Ilha Pochá era uma ilha mesmo, hoje não é mais, é um istmo, mas era uma ilha mesmo. Então as caravelas que entravam passaram a não conseguir entrar mais. Embora fosse uma casquinha de nós, não havia profundidade suficiente para passar. Foi quando então eles mudaram o Porto das Naus, entre aspas, para a Praia do Góis, na Ilha de Santo Amaro. Ficou lá uma temporada, e aí Brás Cubas, quando conseguiu a ocupação dessa área chamada Centro de Santos, até por muita inteligência, o Martim Afonso deu uma sesmaria para ele do lado de lá, mas lá é só manguezal. Do lado de cá tinha dono aquelas terras, da família Adorno, do José Adorno. E aí ele comprou, Brás Cubas comprou as terras, foi quando ele começou a abrir a Santos original, bem próximo da tal fonte, hoje chamada fonte do Itororó, aquela que tem do lado da Bidada, do Montserrat, isso é. Então aí começou o Santos. Nesse momento, o trapiche é aquele porto que tem aquelas tabuazinhas, né? Fica flutuando e chega no navio. Eles montavam trapiches aqui. O porto só ganhou essa pujança gigantesca quando Dom Pedro deu o aforamento dele para a família Gaffré e Guinle. Os Guinle vieram para cá e foram donos, entre aspas, do porto por 100 anos. E aí Santos ganhou esse boom todo. São Vicente, por incrível que pareça, não era uma cidade pobre como é hoje. Por que não era? Porque São Vicente tem uma temperatura menor que Santos. Por conta da montanha, por conta da vegetação, por conta da canalização dos ventos. Se você prestar atenção, você está aqui no Gonzaga, por exemplo, nós estamos próximos. Se tiver aqui 30 graus, esteja certo que São Vicente vai estar 27 ou 28, mas vai estar menos. Então, o que acontecia? Os estrangeiros trabalhavam no porto, eram ricos, mas moravam em São Vicente. Mas preferiam morar lá. Tanto que São Vicente tinha muitas lindas mansões, que foram todas destruídas, todas, sem exceção. A última dos Grieg foi destruída, virou lá uma lanchonete. A dos Barham passaram os tratores por cima. A dos Kilman também jogaram tudo e fizeram uma academia de ginástica na Presidente Wilson. Existem algumas casas ainda, que era, por exemplo, do Belmiro Ribeiro, da Vila Belmiro. O Caio Ribeiro morou lá, o filho morou muito tempo lá. A família Zindel, do Carlos Zindel, tal, mas são casas menores. A única mansão mesmo, a única que existe incólume é a sede do Instituto Histórico, que foi residência do barão Gustav Kurt von Pritzelwitz, um barão alemão que veio ao Brasil já falando português para investir no café. Ele chegou em 1920, já comprou fazendas de café, foi aquela fase que o Brasil exportava café com uma loucura, ganhou muito dinheiro e só saiu de São Vicente porque em 43 ele foi confinado numa fazenda dele em Limeira por conta da situação ligada à guerra Brasil-Alemanha, etc. Os alemães não poderiam de forma nenhuma estar presente ali, aquela história toda, e ele foi confinado para lá, só isso. E eu também li em algum lugar... Mas querendo te cortar, vendo ele falar, meu irmão, é um computador daqueles... O computador é um Google ambulante. Meu, é impressionante. Dá um calor no coração, porque, meu irmão, a gente fica... Porque não é normal a gente encontrar pessoas que têm prazer na história. Mentira? Sim. Tô mentindo? Não. Geralmente, é muito difícil você encontrar brasileiros, pessoas que querem realmente se aprofundar, e você fala nos mínimos detalhes, você não faz um floreado. Você fala. Mas eu vou te explicar. E o nome das pessoas, o nome das famílias, mas vou te explicar por quê. Não, mas calma aí, deixa eu fazer o meu comercial. Então faz teu comercial. Deixa eu fazer o meu comercial. E aí a gente fica com calor. Fica com calor e lembra deles, cara. E aí você, quando tá com calor, toma o quê? Faz o quê? Não, a gente lembra deles. Deles quem? Mundial Refrigeração, seu ambiente na temperatura certa. Empresa com mais de 20 anos no mercado, atendimento é 5 estrelas. Eles trabalham com venda, manutenção e instalação. Pode confiar. E temos também a Turtle, que é uma camisaria refinada,
algodão egípcio, e ao comprar uma camisa da Turtle você também ajuda algumas instituições, SOS Câncer, SOS Bichos e Missão África Turtle. Paulo, e essa agora tu conhece. E temos aí os nossos amigos também da Tela VIP. Você que quer fazer o seu podcast, o seu comercial, algo relacionado à gravação profissional, entre em contato com eles no @TelaVip. Ô Paulo, qual que é o maior ou os maiores desafios que vocês no Instituto sofrem hoje? Quais os maiores desafios? São muitos, porque eu sou um cara extremamente perfeccionista em tudo que eu faço. Não que eu me cobre a ponto de deixar de viver, mas o seu jeito mesmo. É a minha maneira de ser. Eu acho que, por exemplo, eu acho que aquele acervo deveria muito... Nós temos 57 mil livros. Hoje eu estava em cima da minha mesa de um livro de 1734. Onde é que você vai encontrar um livro de 1734? Uma bula papal? Em bom estado. Em perfeito estado. Impresso ainda naquelas prensas de Gutenberg, que era folha por folha. Tanto que você passa a mão, você sente a textura, como se fosse um braille quase, né? Então, assim, meu sonho era digitalizar esses 57 mil volumes para que todo mundo pudesse ter acesso a isso. A nossa biblioteca, por exemplo, é biblioteca de pesquisa histórica e científica. E vai trabalho, hein? 99% de quem nos procura é universitário, fazendo um curso de tese de mestrado ou doutorado, que precisa ler um livro de 1800 e bolinha que nós temos lá. É como você pegar, por exemplo, a nossa coleção de livros do Martins Fontes, do grande médico Martins Fontes e grande poeta. Nós temos lá em torno de 18, 20 livros originais, alguns autografados por ele. Isso são joias que têm que estar expostas às pessoas. Além disso, nós temos um museu com 26 mil itens. Qual é a maior dificuldade? É fazer com que as pessoas tenham acesso, porque quando você entra no museu, você vai ver um monte de coisa antiga, mas você tem que ter uma referência. Então, na hora que eu entro no museu e digo, esta cadeira foi a cadeira onde a princesa Isabel sentou-se nas 9 vezes que veio a São Vicente. Puxa, e eu completo dizendo, São Vicente libertou os escravos antes do Brasil. Como era possível? Porque as câmaras municipais eram autônomas. Então, mesmo sem a ordem do governo central lá, que ela assinou a Lei Áurea, e o Império caiu um ano depois, porque ela tirou dos fazendeiros a mão de obra gratuita, e quem comandava o Senado e o Congresso, entre aspas, eram esses caras abastados, tanto que na época do Império só votava quem declarava imposto de renda e tinha renda. Se você era o humilde, o pobrezinho, você não votava porque você dependia do Estado. Só votava quem fornecia algo ao Estado. E hoje está ao contrário, né? Está o oposto. Hoje está ao contrário. Quanto mais pobrezinho, melhor, não é? Claro, porque é mais fácil de manipular. E aí você lança o Bolsa Escola, Bolsa Família, Bolsa Gás, Bolsa tudo. Bolsa Churrasco. Aí a pessoa fica... Bolsa Picanha, né? A pessoa fica presa a isso. E aí, quando vai ter eleição, o opositor começa... Olha, ele vai cortar isso se por acaso ele ganhar. E as pessoas com medo, por conta do clientelismo, do comodismo, ficam ali. É que eu acho muito triste. Eu acho que o Brasil tem que ter um projeto. Claro que sim, tem que ajudar os mais carentes, ninguém está dizendo que não, sim, mas por tempo determinado. Você vai ter uma Bolsa Família por 2 anos. Eu penso igual. Mas e depois, se eu continuar precisando? Você vai ter que provar que vai continuar precisando. Se você não provar, não vou te conceder. Porque nisso estimula a pessoa a ganhar um emprego, ou ela se empregar. Ou esse Bolsa Família teria que ser estipulado a pessoa, tipo que nem um vale-refeição, só gasta com comida, com bebida, não pode gastar com bebedice. Eu soube de gente que joga no bet, pega o dinheiro do Bolsa Família e vai jogar no bet. Entendeu? Então, assim, só pode para comer e viver, pagar conta, luz, água, luz, gás. Agora vira essa bagunça, por isso que o povo, infelizmente, ele tem essa visão creio que por falta de estudo e por falta de direção dos pais também, que isso ajuda demais a você não ter um norte na vida. Tudo na vida é um norte. Se você perceber, uma frase que eu falo com muita recorrência, um povo sem memória é um povo sem história, um povo sem história é um povo sem memória. Você é que você é porque você se espelhou em alguém, ou no seu pai, ou no seu tio, ou no seu avô, né? A minha família, por exemplo, meus pais, meus avós, eram pessoas impolutas, pelo amor de Deus. Aquilo me trouxe uma bagagem que, se você deixar ouro aqui em cima e não for meu, pelo amor de Deus, eu nem chego perto, entendeu? E nem me atrevo a pensar em pegar, por quê? Porque a minha consciência fala, o certo é certo e o errado é errado. Os valores foram construídos. Exato, com base nessa imagem. A nossa história serve exatamente para isso. O que nós estamos perdendo é essa referência histórica.
Eu, quando digo, por exemplo, dos valores de São Vicente, posso falar de Santos também, eu falava esses dias, por exemplo, de Ivani Ribeiro, a maior dramaturga brasileira de todos os tempos, autora de Mulheres de Areia, que foi já escrita mais de 10 vezes. Eu assisti esse vídeo seu. Por exemplo, Ivani Ribeiro era de São Vicente, nasceu no Catiapão, viveu no Catiapão, e ninguém fala, não tem nada especial a respeito dela. Benedito Calixto de Jesus, que a gente fala tanto, né? Benedito Calixto nasceu em Itanhaém, morou em São Paulo, morou em Santos, morou em Paris, uma parte da vida morou em São Vicente. Vamos valorizar, né? Sim. E muita gente maravilhosa, eu ficaria aqui horas elencando personagens que são referência para a gente e que, na verdade, a gente não aproveita como essa eu acho referência. que São Vicente, voltando ao assunto de cidades, eu acho que a parte política desses O diretor anos está todos... dizendo que ele também é uma referência. Não tenha dúvida, senhor Max. O senhor é uma referência em São Vicente, merece todas as nossas reverências, tá bom? Eu acho que ela ficou para trás porque... Com esses anos agora, né? Com uns 20, 30 anos para cá, porque eu vi que Praia Grande acabou passando. Que sorte deles, né? Um pouco na estrutura. Porque assim, era para Santos, que tem a maior movimentação de valor, crescer, normal, de todo o litoral, mas São Vicente está junto, crescendo junto. E ela ficou ali definhando. E aí o que aconteceu? Praia Grande também não era nada. Mas por que ela definhou? Vamos analisar. Maus políticos. Sim, é isso que eu estou te falando. Políticos. A péssima gestão. Vou te dar uns exemplos, por exemplo. Você acha que nós temos um teatro, o único teatro da cidade, Santos tem 3 ou 4. Lá tem um só, custou 5 milhões, mais 5 milhões para reformar e nunca foi inaugurado. É surreal. Um centro de convenções, por exemplo, que está a 60 quilômetros daquele de São Paulo, o de São Paulo só tem vaga em 2030. Era para a gente estar produzindo convenções, eventos, aquilo ia estar bombando. Hoje virou garagem da empresa de ônibus que presta serviços particular para a cidade. É surreal. E talvez não pague nem aluguel. Com certeza. Por quê? Porque tem um político por trás, apadrinhando. Aí você chega em Praia Grande, você vê várias entradas na cidade, tudo sinalizado, bem-vindo à Praia Grande, aqueles gramados lindos, coqueiros. Em São Vicente não tem uma placa dizendo que aqui é São Vicente, aqui é a primeira cidade. Aí na hora que você entra na cidade, você vê sofá velho, coisa podre, gente bêbada, gente caída no chão. Não tem serviço social decente, não tem... Não se produz o que se precisa produzir. Imagina, gastaram 8 milhões de reais para trocar o piso da Gonzaguinha. É piada um negócio desse. Eu imaginando que iam fazer uma segunda pista para quem mora em São Vicente, ligando a biquinha até o Gáudio. Imagina coisa linda, né? Criando bolsas de estacionamento para o turista parar. Hoje, se você que mora aqui em Santos, fala assim, eu vou a São Vicente tomar um banho de mar e quero tomar banho na Gonzaguinha. Não tem onde parar o carro. Não tem onde parar o carro. A biquinha de Anchieta, abandonada. Eu ia muito no Gáudio. Maravilhoso, maravilhoso. Eu tenho o privilégio porque o Instituto Histórico é bem próximo e eu de vez em quando vou almoçar lá. Eu vou caminhando até, é uma delícia. É um quarteirão, pertinho, comida muito boa, antiga, tradicional. É que aqui em Santos refaz asfalto, refaz ciclovia e não tem muito o boom, porque é tanto dinheiro que o povo já meio que está acostumado. Mas há uma diferença. Aqui tem um porto que gera renda. Sim. O orçamento aqui é 5 bilhões e meio. Que lá talvez chegue 5% no final. Lá é 1 bilhão e pouco, 1 bilhão e 300, 1 milhão e 400, mas não é realizável. Porque a cidade é muito humilde. Cobre IPTU muito caro, as pessoas não pagam, é natural. Óbvio. Mas tem um serviço de saúde sofrível, péssimo. Ensino, os uniformes são lindos das crianças, mas a qualidade do ensino, patética. As UPAs em São Vicente? Não existem UPAs em São Vicente. Não, existem alguns pontos, efetivamente, um centro de saúde principal, na Antônio Emerick, tem 2 pequenos e precaríssimos pronto-socorros na área continental e um pronto-socorro a precaríssimo é o grifo, tá? Na área central. Então, assim, falta muito. Não há um rigor formal em cima do que se faz na cidade. Temos 3 cursos universitários, 2 particulares e um público. O público tem um curso. É surreal. Nós temos uma ETEC, por exemplo. É isso que eu estou falando para ti, né? A ETEC, por exemplo... Ficou para trás. A gestão dos caras, os caras só querem ganhar dinheiro, fazer a vida deles. A ETEC Ruth Cardoso, por exemplo, é referência no estado inteiro como uma das melhores. Não há dúvida disso. Só que ela é única. Aí você pergunta, uma cidade de praia, cadê a escolinha de vela? Não existe mais.
A escola de remo também não existe mais. Mas de surf. Mas de surf. Ah, tem uma precária lá na Praia do Itororé, mas é precária. Ah, mas e quero pôr as crianças para fazer natação. Não tem uma piscina pública Hoje, na cidade. geralmente, o que tem é tudo meia boca, né? É meia boca. Aí não tem uma quadra de basquete, não tem uma quadra de tênis, não tem uma quadra de vôlei. Tanto que São Vicente, o ano passado e retrasado, sequer foi inscrita nos Jogos Regionais. Aí você fala, pelo amor de Deus, eu não estou falando nada demais. Sim, eu estou mostrando para as pessoas uma realidade que é patética. É verdade. Aí você vai na Câmara, você vê vereadores despreparados, que mal sabem falar português, sabe? Não há uma conexão com a cidade, né? Porque o exercício da política, para mim, é o exercício que nós estamos fazendo aqui do diálogo. Você me pergunta, Sim. eu te respondo, a gente troca ideia. Ó, temos que tapar 2 buracos, tem dinheiro para um. Qual é a prioridade? Vamos lá analisar. Mas de se não é de se admirar, de ficar chocado. Por quê? Um país ou um estado que coloca o tiririca num cargo, que coloca... E reelegeu, né? Não colocou, reelegeu. E que coloca a grande maioria sem ao menos uma faculdade ou uma especialidade em administração, que eu acho que era o mínimo que tinha. Administrar, saber administrar. Mas administrar valores, administrar pessoas. Não faz. E o que a gente vai querer daqui para baixo? Mas coisa. deixa eu te lembrar uma frase. Vote no Tiririca, pior que está não fica. Eu acho que fica, sim. Fica. E o problema todo não é isso. É a gente aceitar isso como passivamente. Passivamente. Tipo, todo político é corrupto, todo político é incompetente, todo político só se preocupa com o seu próprio umbigo, todo político é egocêntrico, né? É aquela coisa do videozinho, estou aqui agora inaugurando e pintei a rua. Eles viraram mais, como é que fala? Influencer. Aí você pega... E cagueta um no outro, e aponta para um outro, mas não vê o próprio rabo. Mas aquela garotada que não se habituou a ver conteúdo, ela se satisfaz com influência. Sim. E aí quando você vê a cidade ela abraça a ideia. Você vê a cidade enchendo de água, você fala, mas não fazem nada para tentar... Isso aqui não é Veneza, é São Vicente. Aí você vê um administrador... Santos está ficando igual. Então eu vou te contar. Porque depois das construções do VLT, ninguém se ligou, mas eu me liguei. Depois que começou esses negócios de VLT, começou a alagar um monte de lugar que não alagava. Portanto, há que se fazer imediatamente obras de macrodrenagem. A palavra é linda, charmosa, eles iam lá, mas implica alargar a microdrenagem é aquela que passa arterial. Mas o que eles fizeram? A macrodrenagem é a principal. Eles, quando passaram o VLT... Eles cortavam um monte, que é onde passava o VLT. Cortavam um monte... Por isso que tem que ser refeito. E para fazer não precisa parar o VLT. Sim, é só você pegar uma shield por baixo ou faz paralelo. Exato, exato. O cara cobra, vou te cobrar 10 bilhões para fazer isso aqui. Cobra 11 bilhões, cobra 20 bilhões, mas não corta os negócios para alagar a cidade. O prefeito é que tá errado. Sem porque dúvida. eu mandava refazer. Vai refazer, não vou te pagar. Porque enquanto não sarar essas partes daqui da cidade que não alagava, você não vai receber. Então eu vou te dar um exemplo da contracultura disso que você acabou de dizer. São Vicente tinha uma verba de 2,5 milhões de reais para desassoreamento de canais. Para tirar areia excessiva, para aumentar a fluidez. Né? Alugar os trator lá, a escavadeira para tirar. O valor foi retirado e foi transferido para a empresa particular de ônibus como subsídio ao transporte. Aí você fala, é racional isso? Estimular o transporte é mais importante do que impedir que todos percam tudo. Toda vez que enche de água, inunda tudo. Todo mundo eu, por exemplo, fui presidente do clube de golfe, do Santos São Vicente Golf Clube, do centenário do clube, era o presidente, um clube maravilhoso, está fazendo 110 anos este ano, inclusive. Do lado do golfe tem o Sá Catarina de Moraes. O nosso roupeiro do clube chama-se Didi, querido, já está lá há muitos anos. Toda vez que chove, ele perde tudo. Aí você acha justo, terrível. A ponto de ter que mandar jogar cascalho, entulho para levantar a casa, então a casa está a 1 metro de altura, para chegar na casa tem que andar uma escadinha. É surreal, de um problema recorrente que você poderia resolver limpando o canal e criando bombas para jogar água para fora, porque se nós estamos no nível do mar, o mar está levantando, então não adianta, é como o Dick na Holanda, só que na Holanda eles levam a sério. No Brasil, o administrador aqui só faz negocinho para tomar dinheiro. Tira do desassoreamento e dá para a empresa de ônibus aí. Com esses alagamentos, eu acabei de perder os freios traseiros do meu carro de trabalho. Isso é lamentável acontecer. Tá de brincadeira, você paga IPVA, você paga licenciamento.
A entrada de Santos continua enchendo. Tá de brincadeira. O famoso Chico de Paula, né? Que é a Nossa Senhora de Fátima, continua enchendo. Boqueirão que não enchia, tá enchendo. Ponta da Praia que não enchia alguns lugares, tá enchendo. Por isso que a tendência agora é carro Gonzaga elétrico. tá enchendo, Gonzaga a enchendo. tendência é carro elétrico e anfíbio. Tem que E ser as duas anfíbio. coisas. Chegou, inundou, você liga o barquinho e vai embora. Tinha lá em São Vicente, né, esses dias. Mas aí. foi aprendido por uma questão muito simples. Mas também tem uma Porque explicação. não quer se eu me Não, informei, não é nada Não, disso. tô tirando, era tô um tirando carro mal. que não tinha nenhuma regularidade. Sim. Ele não poderia nem Era um navegar. protótipo. Eu quando vou com o meu jet ski para o mar, o meu jet ski é licenciado, eu Sim, tenho sim. habilitação, existem regras, né? O cara queria ir Exato. que nem Não. Santos Dumont no avião. Ele é um inventor? Inventor. Então vai lá na Marcas e Patentes, reconhece, pede autorização para testar, utilizar. segue a regra, né? Sim. Ele não seguiu. Então a ideia é boa, de um carro anfíbio é maravilhosa, Sim. não tenha dúvida. Só que Eu tô vendo que daqui a 10 anos nós vamos ter que comprar dele. Ou Porque o mudar- negócio tá feio. ou mudar daqui. Ou eu compro teu jet ski. você vai dar risada que eu vou te contar. Eu tenho dois. Eu tenho um na marina e um na garagem da minha casa. Se não dá tudo, eu saio de casa de jet. Plano B, Ah, plano tá B. de brincadeira. Ele tá que nem um Batman. É só na Batcaverna, ligado. O quê? Eu tenho sempre o plano B, gente. Como é que é? Aquele telefone tocou. Pé. Gotham City em perigo. Ele pega o jet e vai embora. O papo tá bom. Vamos ter que chamar ele mais uma vez, cara. O cara tem história. A gente chegou nem na metade das perguntas aqui, hein? Não tinha nem história. Eu vou fazer o bate-alfa. Faz mais uma pergunta. Cara, vixe, agora eu me perdi aqui, porque ele fala, tu fica ali Oh, vivendo a Jesus, situação, né? desculpe. Não, mas tem que ter Não, alguém pra porque é falar. gostoso e a Sim, gente sim. fica envolvido na história. Eu espero que o telespectador, esse que está assistindo lá, ele se interesse, né? E eu estou à disposição. Se ele tiver dúvidas, eu estou lá no Enquanto o Luciano vai pensando na conversa, fala aí as suas redes sociais para quem quer seguir. No Facebook eu tenho algumas páginas, mas todas com Paulo Eduardo Costa. Essa cara aqui, às vezes com aquele barbinha até aqui, às vezes com barba completa. Agora eu estou de bigodinho. Eu mudo, mas não muda a pessoa, só a mesma pessoa. Então, Paulo Eduardo Costa no Facebook e no Instagram é @cpauloeduardo. Eu sou Paulo Eduardo Costa, é um C Paulo Eduardo. É só entrar lá que vai me achar com certeza. Então vamos lá, Paulo. Eu gosto muito da história aqui da Baixada, da região. De um tempo para cá eu estou lendo bastante sobre. E eu gostava daquele livro Veja Santos, que vem o nome, né, dos logradouros, né, uma pré-biografia. E em um momento eu falei, tem que ter um livro desse com a biografia das pessoas que dão nome à rua de São Vicente. E aí, através do Instituto Histórico, eu descobri que tem um livro desse lá. E eu consegui fazer uma pesquisa em alguns sebos aí e adquiri o livro, e é muito bom. Então era só esse relato. E a pergunta... Que, aliás, esse livro precisa ser um pouco modernizado, nós já Sim, estamos modernizando, ele é de inclusive 83, eu acho. a própria Polianteia Vicentina está sendo adaptada à contemporaneidade, e eu, curiosamente, tenho um quadro todas as quintas-feiras na rádio Santa Cecília FM, não sei se eu posso falar o nome da rádio. Pode. Fica à O vontade. programa chama-se CDL no ar, e todas as quintas-feiras eu falo por 2 minutos e meio sobre nomes de ruas ou avenidas ou bairros para explicar para as pessoas quem é quem. Né? Eu falei recentemente sobre Carvalho de Mendonça, falei sobre Ana Costa, falei sobre Matias Costa, da Vila Matias, Azevedo Sodré, do médico. A gente vai falando uns pouquinhos para que a pessoa que mora perto nas imediações tenha uma noção de por que estão sendo homenageados. E isso eu acho muito pontual, muito positivo. Até estou pretendendo já reunir um calhamaço, porque muitas ruas não fazem parte desse livro, evidentemente. Nós pesquisamos no cotidiano e pretendemos lançar um livro sintético, né, mais ou menos de uma lauda de cada personagem, para que as pessoas tenham noção. É importante, sim. Daqui a pouco eu vou pedir para fazer uma rua com o teu nome, Luciano. Porque Não, tu é um não, professor quem lá sou de eu? São Quem Vicente, sou eu? gente Deixa eu dizer, fina, só pode fazer que se faz morrer. a diferença. Né? Só Então, se quero morrer. não, Tem quero que não. matar ele primeiro. Quero não, Ah, é? quero não. Para ser Ó, amigo. homenageado, Vamos ser ver. homenageado com o nome de rua, só pode ser lá morto. Vamos gente. ver. amigo que eu arrumo. Deixa Amigo que eu arrumo. pensar como é que eu vou fazer. Ó o tempo, ó o amigo que eu arrumo. Por exemplo, São Vicente tem o viaduto Mário Covas. A primeira momento verdade, você tem- pensa no governador, É. mas foi inaugurado quando ele era vivo. Portanto, o Mário Covas era o pai do Mário Covas Júnior, que foi o governador. A homenagem era o pai dele. Mas para quem não entende, ver o nome Mário Covas associa ao grande político, talvez um dos mais vibrantes que esse país já teve. Ô, Alexandre, o tempo é curto, eu não vou nem fazer a pergunta, porque eu só fiz um relato e ele já veio com informações maravilhosas, entendeu? Então a pergunta eu já deixo guardadinha para a próxima. Vamos lá saber um pouquinho mais de ti.
Eu vou fazer algumas perguntas, você responde pragmático, reto e direto. Tá bom. Tipo que nem Marília Gabriela. Eu acho legal. Aliás, Marília Gabriela Cochrane, maravilhosa. Almirante Cochrane daqui era parente dela. Oswaldo Cochrane era parente dela. Mentira. O sobrenome de Marília Gabriela é Cochrane. E nós vivemos lá o tempo todo e eu não sabia. Oswaldo, né? Oswaldo Cochrane. Qual é a base dos E Almirante Cochrane. O Almirante Cochrane lutou na Guerra do Paraguai. Foi um inglês que veio lutar em defesa do Brasil e que se instalou no país pós-guerra e acabou ficando por aqui, onde ele deixou essa descendência, inclusive de Marília Gabriela Cochrane. Caramba. Um momento que ficou marcado na sua vida. Tem muitos, mas assim, um que eu não me esqueço nunca foi quando eu vi minha mãe chorando de emoção ao ver que eu estava sendo sagrado doutor em Direito e pós-graduado. Eu fiz mestrado e doutorado. Isso me marcou muito. Ela não teve faculdade? A mamãe tinha, sim, mas a formação dela era ver um filho realizado. Tá. E a gente sempre achou que o estudo e a busca pelo conhecimento é fundamental. Sim. Então isso me marcou bastante. Faz você não se tornar um escravo mental. Nunca. Pelo contrário, eu sou um pesquisador da vida. O que faz você ter sentido na vida? A arte de poder servir as pessoas. Engraçado, não é ser subserviente, mas é servir no sentido de construir uma sociedade mais justa e perfeita. É buscar que a sociedade seja mais igualitária e que todos tenham condições. E quando eu falo isso, não falo um esquerdista nem um comunista, falo um ser humano que se preocupa com a fome, por exemplo, com a ausência de saúde, com a ausência de educação, né? Eu me assusto com esta maquininha que está emburrecendo as pessoas, e gravemente, porque o doutor Google não é nada, ele não tem uma informação fidedigna. Vem informação, mas nem sempre ela é verdadeira. As pessoas estão desaprendendo a ter convívio social, isso me assusta. Sim. Elas jantam todo mundo com o seu celular na mão. Ou uma em cada canto. Né? Não na minha casa, nem na casa da minha família. Por incrível sim. que pareça, na casa da minha irmã, uma coisa engraçada. Há algumas casas que ainda... Não, na casa da minha irmã, por exemplo, tem um jantar, tem um cestinho de vime grande, a empregada para, e a gente vai colocando os celulares ligados dentro daquele cestinho. Não, eu vou ficar sem ver ele por uma hora e pouco, enquanto a gente custa estiver almoçando. nada. Mas se alguém me ligar, então, se alguém ligar, depois você retorna tal. Mas se morrer alguém tem o telefone fixo, eles avisam aqui, fica tranquilo. A princípio dá aquele angústia. Depois Daqui você a pouco fala, se acostuma. Que delícia poder conversar sem o risco de ficar blim, blim, blom, blom, alguém olhando pro troço. É uma coisa que eu faço. Toda vez que eu estou sentado com alguém, não nesse caso, porque eu estou lendo o cronograma do programa. Eu não evito ao máximo de pegar no celular, porque eu tenho que te dar atenção. Porque senão eu me sinto que eu estou te desrespeitando. Eu também me sinto assim. Por isso que chato. Eu acho o celular importante, mas não é vital. Algo que você perdeu em algum momento da sua vida, mas que você recuperou. Oh, meu Deus do céu. Talvez a minha autoestima, uma coisa engraçada. Todo mundo tem aquela crise existencial em algum momento da vida. Sim. E eu já parei uma vez e comecei a perguntar: o que eu estou fazendo aqui? Né? Qual é a minha meta? Eu estou vivendo para quê? Qual é o objetivo dessa vida? Apenas ter filhos e continuar a tua geração? Não. Então tem um momento da introspecção que você para, repensa, e eu disse, não, eu tenho uma missão neste mundo. Enquanto Deus me confia essa missão de tentar passar para as pessoas conhecimento, cultura, sabe, erudição, eu estou trabalhando em cima disso. Talvez por isso que eu abrace tantas causas ao mesmo tempo, de variados matizes, mas que de uma forma ou de outra me induzem a continuar trabalhando por esse mundo melhor. É o que te faz viver. Muito, porque eu não busco, eu não tenho mais, eu já me realizei muito. Para você ter uma ideia, eu sou comendador 6 vezes, né? Quer dizer, isso é uma honraria. Sim. Aí você fala, te torna petulante? Não, muito pelo contrário, quem me conhece sabe que eu não sou petulante. Mas por que é importante? Porque eu acho que na minha obrigação, já que eu recebi a honra, eu preciso retribuí-la. Honra por honra. Honra por honra. Então isso talvez seja o fato que o meu combustível, que me faz acordar todos os dias com vontade de dizer, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Então é um desafio diário. Se eu colocasse você numa sala com pessoas que já passaram por sua vida, quem você abraçaria primeiro? Difícil dizer, mas com certeza meus pais, minha mãe e meu pai, sem dúvida nenhuma. Um projeto que gostaria de realizar?
um dia poder servir como político, uma coisa engraçada. Eu nunca tinha cogitado isso na minha vida. Mas tu vai fazer de tudo para não se corromper, né? Não, isso é impossível. Aí que tá. É o tipo da coisa que é difícil, né? Você tá lá, você fica com medo. Eu posso dizer né? com plena convicção que eu jamais seria corrupto ou corrompível. Não é da minha natureza. Não é da tua natureza. Então, assim... Mas você sabe que você vai ficar anulado. Isso é fato. Mas vou Isso é um trabalhar fato. com Você vai fazer o lisura, seu. com correção, Você com vai fazer o respeito seu. às pessoas. O que não dá mais é para ver as pessoas sendo enganadas sistematicamente com maquiagens, com frufru. Sim. Todo mundo é só fantasia. Sim. Você vê político inaugurar, olha, a pedra fundamental da inauguração do túnel ligando Santos a Guarujá. Pelo amor de Deus, faz mais de 100 anos que estamos esperando isso. Então eu não acredito mais. Só acredito quando tiver inaugurado, sabe? O projeto é de 1968, ou 78. Não, tem assim. muito antes. Em 1913 já tinha um projeto para ligar a Ilha de Santo Amaro à Ilha de Santo, a Ilha de São Vicente, né? Porque chama São Vicente aqui. Então é uma coisa, não dá mais. Eu acho que está na hora de... E quando eu falo, não é o político ele casuísta, não. Eu quero ser o cara que pode fazer pelas pessoas. É que ainda tem poucas pessoas boas na política. Muito poucas. Mas eu creio que você faria, porque você já faz muita coisa de graça. Então eu creio que você... A ideia seria exatamente essa. Faria acontecer realmente. Imagina, eu boto frente. Veja bem, eu faço parte da mesa diretora do Hospital São José. Sou vice-provedor, agora eleito sexta passada. São José tem mais de 200 leitos inúteis. 200 leitos numa região que precisa de leito, precisa de hospital. Então, assim... O que eu vou tentar fazer agora? Transformar aquilo, junto com o provedor Carlos Gigliotti, que é um grande administrador, tentar fazer aquilo voltar para o Sistema Único de Saúde. Gente, é impossível que a gente tenha 8 salas de UTI que não sejam utilizadas. Nós temos mais de 200 leitos que não são utilizados numa região que falta hospitais. Numa cidade como São Vicente, que tem um único hospital, todo o Hospital do Vicentino e mais nada. O São José existe como hospital, mas só tem até hoje plano de saúde particular, aliás, muito bem, diga-se de passagem. Mas só isso. Eu quero entender Tanto isso. é que os vicentinos vêm se tratar em Santos. Né? O prefeito não aceita muito isso, mas é uma grande verdade. Nós temos 8 hospitais aqui. Meu tio de São Sebastião vem se tratar aqui. Porque a qualidade do tratamento é muito boa. Porque nós temos o maior hospital, a Santa Casa de Misericórdia de Santos, que é grandiosa. E fora os particulares Beneficência também. Portuguesa, os estivadores, que agora é o Hospital Bastante Municipal de UPA Santos. para caso de urgência. Exato. Existe um atendimento diferenciado, mas criterioso, cuidadoso. Sim. Aliás, hoje, sob o comando do meu querido amigo Fábio Lopes, que foi meu parceiro quando fomos secretários de Cultura de São Vicente. Hoje ele está como secretário de Saúde aqui de Santos e é um cara fabuloso. Aliás, indico para entrevistar, porque é um cara fabuloso, maravilhoso. É o senhor que tem que fazer essa ponte. Faço com todo prazer. Se o senhor fizer essa ponte pênsil para nós, já estamos Ponte ali, Pênsil, 1917. É só falar que céu. a mente dele já vai lá, quem construiu o negócio absurdo. Foi construída na Alemanha, inclusive. E sabe que ela foi construída não para ser passagem de carro, na verdade, era para sustentar os canos que levavam o esgoto para a ponta do Itaipu. Mas eventualmente passou-se para usar, tanto que era só um para ir e para voltar. Mas foi ela o responsável pelo começar o desenvolvimento do Litoral Sul, né? Porque até então, Praia Grande, Mongaguá, Itanhaém, Peruíbe, muito fraquinhas, né? A Ponte Pêncil foi o start disso tudo. Até que o grande político Paulo Maluf rouba, mas faz, fez aquela ponte a lenda dele era essa, né? Era isso mesmo, ele falou, na cara dura. Você sabe que papai, antes de morrer, era fanático pelo Maluf, né? E papai brincava muito e dizia assim, este dinheiro não é mel, este dinheiro não é meu, que era a frase que o Maluf falava. No final era dele mesmo, mas tudo bem, deixa eu falar. Se eu pudesse voltar no tempo, eu voltaria à minha infância, que foi muito feliz. Aquela coisa do garoto subir no pé de carambola, sabe? Mesmo com toda a pompa e circunstância que a minha vida sempre se envolveu, pela sabedoria, pela cultura, eu sempre fui um menino levado que eu gostava muito de viver. E aquela infância, para mim, quando você não tinha responsabilidade, engraçado, quando eu ouvi o meu avô dizendo, no meu tempo, eu falava, isso é coisa de velhinho. Hoje nós falamos. Hoje eu falo, e na verdade eu tenho muito orgulho daquele tempo em que as pessoas podiam deixar a porta de casa aberta sem ser invadida, em que a vizinha batia na casa do outro, me dá uma xícara de açúcar, me empresta uma xícara de café. Deixava a bicicleta na porta de casa, ninguém roubava, cara, era uma coisa linda. Você ia para a escolinha. Mas a gente não dava valor, né? A gente não tinha a dimensão do valor. Você ia para a escola, não levava dinheiro e falava, tia, posso levar fiado? Claro, meu filho, tá aqui, paga amanhã. Meu Deus! Eu falo pro Luciano, eu tenho um filho de 18 anos e ele nunca jogou bola na rua. Isso é triste, porque você fala que experiência, péssimo. Como de se ralar o joelho, de cair em algum lugar, né? De cair de uma árvore, putz, é uma maravilha. Péssimo.
Você sabe que eu estava na Suécia, fui ser padrinho de casamento em Estocolmo e me chamou a atenção essa coisa da honestidade, da integridade. Nós estávamos numa comitiva, tinham carros elegantes e tal, por alguma razão o pneu de um dos carros furou. E era justamente o carro que eu estava, que era o carro principal. Não, nós vamos providenciar outro, troca de carro. Eu vou de metrô, fica tranquilo, eu vou de metrô, era um caminho e tal, não tem, mas como o senhor pode ir de metrô? Mas, gente, pelo amor de Deus, eu não sou majestático. E aí fomos no metrô para conhecer o metrô de Estocolmo. Aí tinham 3 catracas e um espaço enorme, vazio. Falei, mas por que as pessoas passam por aqui? Porque elas pagaram bilhete. Mas por que elas não passam por lá? E por que elas passariam? É a frase que você olha e fala, putz, uma sociedade evoluída é isso. Mas para que serve esse espaço? Para o dia que a pessoa esquecer a carteira em casa, ela passa por ali, mas no dia seguinte ela paga 2 passagens. Isso chama-se honestidade, integridade, honra, sabe? Não a malandragem. Sabe de onde elas aprenderam? Aprenderam com os brasileiros. Os brasileiros. Olha, se fosse... Na fila da balsa, na fila do banco. Ninguém fura a fila da balsa. Não. Ninguém fura. Na fila do mercado. Também não. Não é verdade? É uma honestidade. Impressionante. Impressiona. Aí eles falaram, vamos copiar os nossos amigos. Isso. É mais ou menos isso. O Brasil. Postaram agora, uns tempos atrás, um enorme estacionamento no Japão e de uma empresa falaram assim, ó, quem chega primeiro estaciona longeão, para quem está chegando de última hora, atrasado, estacionar mais perto para poder bater o ponto e não se atrasar. Aqui é aí eu pensei, pô, igualzinho, cara, é muito igual. Você vai num ginásio em Tóquio com milhares de pessoas para assistir um jogo de futebol, por exemplo. Quando acaba o jogo, eles todos catam até o papelzinho que ficou no chão. Não precisa de varredor. Sim. Você anda nas ruas de Tóquio, você não vê uma sujeira no chão, porque é a urbanidade. Mas também tem multa. Tudo a câmera pega também. Nova York também além tem, mas não aceitam tanto assim. Tem lá um em Tóquio, também. há a cultura que é o mais profundo. Em Nova York, mesmo você pagando uma multa de $100, se a caca do cachorro ficar no chão, tem gente que deixa a caca do cachorro no chão ainda. Sim, o cara não tá nem aí. Então, há uma diferença cultural. Ele acha que é dono de coisa, que ele pode pagar, que $100 para ele. Mas eu tiro meu chapéu para os japoneses, para os chineses, para os taiwaneses, os coreanos, os que eu conheci. E se fosse multa de R$100 aqui por caca de cachorro no chão? Já existe. É que não tem que a autoridade coatora que faça isso. Falando, mas se fosse efetivo, seria quanto que a prefeitura não arrecadava? Se tivesse fiscalização, sim. Não há, porque não tem. Eles, no Brasil, até criam leis incumpríveis. Só não tem gente para fiscalizar. Exato. Olha, vou cobrar R$100 caso a caca esteja bacana, tal, mas quem policia? Não tem como, né? Então, o Brasil tem que ser um país levado a sério e um dia vamos conseguir. A minha casa tem um estacionamento aberto, assim. Não tem muro. Jesus. A pessoa deixa o cachorro entrar dentro, fazer xixi e cocô, e se eu reclamar, ainda fica bravo. Ainda fica bravo. Nós lá no Instituto Histórico tivemos negócio absurdo, cara. Tu tira o teu cachorro da tua casa para fazer necessidade da minha, eu virar o teu empregado, teu faxineiro, e tu acha que ainda tá certo? No Instituto Histórico nós tivemos que proibir a entrada de cães, porque ele tinha realmente virado uma cloaca. A ideia porque era o bichinho ele não tem noção, ele vai fazer onde ele achar melhor. Não. E ele via aquele gramado, é aqui mesmo, entendeu? Aí a gente acabou proibindo, até por conta de não contaminar nossos cães de guarda, que tomam conta daquele patrimônio inestimável. Eu tive que colocar um alarme. Então, tipo assim, quando alguém entra, algum cachorro e tal, fora os moradores de rua, que às vezes quer também fazer coisas, caca tal, e também faz caca lá. Gente drogada. Eu tive que colocar. Então, quando entra, já toma um assustão, que é aquele barulhão altão. Você sabe que você me chamou a atenção para um problema que a gente não leva a sério? A gente sabe que tem morador de rua e tem drogado. Nem morador de rua é combatido por questão de oportunidade de trabalho. Geralmente o cara é dependente químico. Sim. E o dependente químico não tem clínica de tratamento. Parece que a gente faz vistas grossas a esse problema social. Quem ajuda mesmo são as igrejas. A gente trata o dependente químico como um criminoso. É bandido, ele é maconheiro, ele é cocainômano. Mas isso é uma doença. Sim. Então a gente tinha que fazer o contrário. Bom, ele é maconheiro, ele é cocaíno. Vamos trazer ele para cá, vamos conversar com ele. Vamos mostrar ver o que ele quer da vida, porque também depende dele. Tem uma outra faceta, tem
tem uma outra forma de encarar a vida, vamos profissionalizar. É mais ou menos como os tais dos presos, vai para a cadeia e vira escola de bandido. Lá ninguém aprende profissão, lá não tem acompanhamento psicossocial. Aí você fala, por que a gente tem presídio então? Para tirar o cara da sociedade, mas não corrigi-lo? Porque ele sai mais bandido do que ele entra. Então, assim, vemos uma sociedade de mentira. Por isso que eu digo que nós temos que ter políticos compromissados com a verdade. O sonho de ser político... Quando você sair, meu voto é seu. Muito obrigado. Um desejo. Poder fazer com que todas as pessoas tenham condições de vida as mesmas que eu tenho. Que tenham alimento em casa, que possam dar educação para os seus filhos, uma cama quente, que possam ter um acolhimento, que possam ter condições de estudar numa boa escola pública. E nisso eu não falo em termos socialistas, não, eu falo em termos de humanidade. O meu sonho é fazer com que as pessoas... Isso não é papo de político, eu não sou candidato a nada, é mais dizer que eu acho que as pessoas têm que ter o direito de serem felizes e a gente quer abrir esse espaço para todo mundo. Um som? Eu gosto de tudo, sabe? É uma coisa engraçada, mas eu sou fanático por jazz e um jazz de boa qualidade, então me encanta barbaramente. Luciano sabe dançar, um jazz que é uma beleza. Maravilha, maravilha, maravilha. É que ele é humilde, ele é humilde. Escuto. Um sentimento ou atitude humana que você não aceita? O racismo, o preconceito. Você sabe que esse dia eu estava conversando com um amigo que é o presidente do Instituto Martin Luther King, que justamente defende a raça negra. E eu estava comentando com ele que esses dias, por acaso, eu cheguei em casa um pouco mais cedo, liguei a TV, vi o Jornal Nacional, que eu gosto de ver a Globo, embora todo mundo male, eu acho a segunda maior rede de televisão do mundo respeitabilíssima, e o Jornal Nacional é uma referência. E depois passa uma novela, que eu não me lembro o nome, perdoe-me, porque eu não assisto, mas esporadicamente está ligado, eu fico lá assistindo para ver os atores, já que eu brinquei de ser ator no passado. E em dado momento aparece um bandido com mais 2 assessores de bandido, e todos eram negros. Por que a gente tem que criar essa pecha de que negro é bandido? Negro não é bandido, negro é um cidadão. Por que não colocaram um loirão, então, de olho azul, dizendo que ele é bandido e os assessores fossem loirão de olho azul? Pronto, será que o alemão é melhor que... Mas isso se criou porque, na verdade, as pessoas não entendem que a grande maioria dos brasileiros são morenos ou negros. Mas é um estigma que nós temos que acabar. Não, mas eu estou falando assim... Você consegue imaginar quanto sofre... Assim, vamos fazer ladrão. Tem ladrão branco, tem ladrão japonês, tem tudo. Tem ladrão pardo, tem ladrão negro, tem ladrão moreno. Eu vou um pouco Mas além, a grande maioria da população brasileira é mais amorenada. Então sempre vai ter... Não, mas nós não... Se a grande maioria é negra, por que o mocinho e a mocinha da novela não são negros? Não, mas aí eu não estou te falando sobre novela. Não estou citando realidade. Ele citou novela. Mas o estigma... Eu estou falando realidade. Mas o estigma é o mesmo. E tu está falando a novela também, tá tudo certo. Nós estamos nessa sala, tem, digamos, vamos supor, imaginar que tem... Eu sou descendência de quê? De alemão. Não. Não, você tem ascendência, não. Que vem atrás de você. Não. O meu é negro com índio. Você não tem nem... Da parte do meu pai. Você não tem nem... Sou branco da parte da minha mãe com a parte italiana. Mas o que não muda absolutamente nada. Não, mas teve gente que já quis me apontar como se eu fosse racista, porque eu falei, tu achou que o meu cabelo era... Aliás, eu não falei nem... Racismo é uma coisa minúscula. Eu falei assim, você acha que o meu... Porque ela falou assim, você tem cabelo liso? Que eu usava, ela me viu de boné. Eu falei, tu achou que eu tinha o quê? O cabelo enroladinho? Eu acho que a evolução... E ela quis me lançar como se eu fosse racista. O que tu tem contra o cabelo enroladinho? Eu falei, minha amiga, o meu pai é negro, minha avó, meus tios são negros, meus melhores amigos de infância eram negros. O que ela tem contra alguém que tem bigode como eu, por exemplo? Mas cada uma... O preconceito é uma coisa tosca. Eu estava dando um exemplo, se tivéssemos 10 pessoas aqui, por acaso sumisse um celular, pode ter certeza que o primeiro suspeito era um negro. Isso não é justo, isso não é correto. Eu sou super branco, todo mundo vê aí na tela que eu sou pálido até de tão branco. Tá até rosinha. Até rosinha. Então, mas eu não quero de forma nenhuma que a gente crie estigmas, sabe? Ou preconceito. Sim. Tem que quebrar. Eu lembro que, quando o secretário de Cultura, nós fomos procurados por um grupo de mulheres trans. É um direito que ela tem de querer ser mulher, trans ou não, é uma mulher. Acabou. Agora eu escutei um boboca, coitado, dizendo que a mulher trans era mulher paraguaia.
Que comentário tosco Mulher é esse? paraguaia. É como se fosse falsificada, né? Tá, Shopee, o homem trans, como o filho da Gretchen lá, o Tami, né? Que aliás eu lembro de uma vez eu estava numa rádio e eu era secretário de Cultura, ele foi convidado para fazer lá um personagem na encenação. Que era ela, hein? E eu estava na rádio, não, já era o. Já era o. E aí eu lembro, eu falei, a Tami, putz, mas me deu uma olhada, sabe aquela olhada do tipo. Eu falei, desculpe, o Tami, corrigi a tempo e falei, meu Deus, eu preciso me policiar, porque eu tinha ficado com o estigma de que era uma mulher antes, que agora tornou-se um homem. Vamos respeitar, não importa. Eu não estou aqui para julgar ninguém, eu estou aqui para respeitar o que as pessoas querem ser. O problema é delas, desde que elas nos ofendem. Não sendo ilegal nem imoral, faça o que quiser na vida. Um livramento. Ai, é difícil dizer um livramento. Aí você me complica. A primeira coisa que aparece na cabeça. Às vezes pode ser uma pessoa, tem um livramento que Deus deu que levou para longe. Não, tem engraçado. Não, eu não acho nenhum livramento. Talvez um livramento seja... Ou Deus livrou de um acidente. Ah, isso sim, um livramento. Você sabe que quase todo mundo tem. Uma vez eu estava, lembrei agora, eu estava na Dutra, eu sou presidente da Federação de Sinofilia do Estado de São Paulo, dos cães de raça, sou juiz de cães. Quando ele fala que ele é presidente, eu falo, a minha mente fica a milhão tentando como esse cara consegue ser tudo isso. Então, eu estava indo, eu coloquei para mim, porque ser presidente de uma, como se fosse o governador do Estado dos cães de raça, me obriga a ir aos kennels, visitar exposições, ver os procedimentos. Então eu estabeleci para mim que até 400 quilômetros eu vou de carro, acima de 400 só de avião, para não ficar cansativo. Até porque a exposição era em São José dos Campos, e eu estava indo com o meu carro, tranquilo, na velocidade máxima, a Dutra, se não me engano, é 110, estava até piloto automático, 100, 100 e pouco. Limite. Noite, a Dutra escura, em dado momento, da minha frente aparece uma motocicleta com a luz apagada. Meu Deus. Apagada, totalmente apagada. Que desespero. E eu pisei no freio, claro que o carro tem ABS, aquela coisa, mas eu não contava que o piso estivesse cheio de óleo. Na hora que eu brequei mesmo, que o carro travou, igualmente, ele começou a sair de lado, bateu naquela valeta que tem lateral e eu capotei. Por incrível que pareça, eu saí normal, o meu amigo que estava, eu estava dirigindo naquele momento, um amigo que estava me acompanhando, que é um grande amigo, não aconteceu nada, e o carro parecia que ele sofreu leves arranhaduras, mesmo tendo capotado, caiu de pé certinho. Isso foi um livramento. E aí que eu digo... deu para seguir a viagem? Não. Aí eu tive que mandar guinchar até pelo choque e tal, mas eu cheguei à conclusão de que Deus verdadeiramente existe e naquele momento a mão dele me amparou. Aliás, eu quebrou o vidro, não quebrou nada. Eu sinto que Deus está o tempo todo do meu lado, sabe uma coisa engraçada? Eu sinto que Deus me acompanha, me protege, me abençoa e eu agradeço todo o tempo por isso. Uma pessoa para assumir e uma pessoa para trazer de volta. Ai, uma pessoa para assumir, qualquer uma que... Já deu risada. Uma pessoa, qualquer uma que tenha preconceito. Já está na hora, né, diretor? Qualquer uma que tenha preconceito. Tem que assumir todas as pessoas que têm preconceito. E trazer de volta todas as pessoas de bem, que fazem deste mundo uma coisa melhor. Um amigo? Há muitos especiais, muitos. Um amigo que pudesse trazer... Lógico que todos têm o seu valor, mas assim, às vezes tem um que é mais próximo, que convive muito mais. Não quer dizer que ele é melhor. Quer dizer que ele tem mais afinidade ali, que ele está no convívio. Um amigo atual? Um amigo, uma amiga. É engraçado, um amigo atual que eu tenho muito respeito é meu afilhado, que eu considero como se fosse um filho, o Ricardo Fernandes, que é o dono da Drinks Bartenders. Engraçado, nós criamos de tal maneira uma empatia, como se fosse pai e filho. Não somos, mas como se fosse pai e filho. E verdadeiramente ele conversa comigo, as suas intimidades, eu converso com ele as minhas, e a gente troca essa informação numa confiança que eu acho difícil de encontrar nos seres humanos. O que eu mais preciso? Tempo e paciência para conseguir alcançar todos os meus objetivos, mas especialmente paciência, porque a gente lida hoje com muita ignorância, muita dificuldade, com gente arraigada ainda em princípios que eu digo, meu Deus, de onde é que saiu esse ogro, né, essa pessoa? Mas eu respeito, eu não chamo de ogro de forma nenhuma, eu penso que é um ogro e digo, meu Deus, da cultura, tal, né? Tem alguns amigos que eu digo, desculpe, mas você está sendo muito burro, sem ofender, no melhor sentido, né, tal. Então, é como falar de mediocridade. Mediocridade não é ofensa. Mediocridade é dizer que está na média. E eu acho que o mundo tem que estar um pouco acima da média. Está na média comum, todo mundo está. Pô de alfa é? É um espaço tão especial para a gente, onde a gente pode passar para as pessoas um pouco de conhecimento, e vocês dois dão muita liberdade para a gente falar o que pensa.
onde não há censura, onde não é proibido. Não fala disso que é proibido. Ninguém me recomendou nada. Eu acho uma delícia a gente ter a liberdade, a liberalidade de estar aqui. De ser o Aliás, que é. vou dizer mais. Eu falaria durante 5, 6 horas sobre assuntos diferentes, com certeza mantendo o interesse nas pessoas. Portanto, numa próxima oportunidade que me convidarem, não agora, já imediatamente, mas daqui a algum tempo eu vou ir com todo prazer para cá. Até porque os teus horários... São difíceis, são difíceis. Agora, eu tenho uma predileção especial porque o meu carro favorito é um Alfa Romeo. Maravilhoso, maravilhoso. Antigo, não é novo não, é um Alfa Romeo 96, motor V8, mas maravilhoso. Eu lembro que estava indo para a casa da minha irmã em Campos Jordão com o papai, eu e o papai no carro, Carvalho Pinto, 4 pistas grandes. Eu vou contar uma inconfidência agora, até um segredo. Pragmático, senão o nosso diretor passa a faca no nosso Desculpe, diretor, eu vou contar rápido. Andando com o carro a 120, que era a máxima da Carvalho Pinto, e cola atrás da gente um Audi A3, com 2 garotos e 2 gatinhas. E o cara com 4 pistas, ele cola atrás de mim, devia estar 140, piscando o farol e buzinando. Sai daí, velhinho. Aquela coisa escandalosa tal. Eu olhei e falei, papai, você não vai acreditar, tem um Audi A3 aqui atrás pedindo passagem. Papai falou, para um Alfa Romeo? Eu falei, papai, então pisa. Pai mandou, eu cheguei a 210. Não conta para ninguém isso, não conta, mentira você falar. A sorte que não tinha nenhum radar, porque se tivesse um radar, eu ia passar e levava o radar junto. 210, e você não ouviu o motor, você ouviu o vento. É um Alfa Romeo, né, gente? Então, eu gosto de Alfa Romeo. Paulo Eduardo Costa é? Um ser humano do bem, voltado para a prática do bem e pretende manter-se assim. Um ressalvo, seu Luciano. Agradecer a confiança e ter arrumado um espaço, um tempo na sua agenda. Obrigado, é uma honra, gente, uma honra mesmo. Muito obrigado e sempre que possível estarei por aqui, pode ter certeza. Parte 2 já está aí, já no esquema. Fica gatilhado. Quer mandar um abraço, um beijo para alguém? Para todo mundo que está nos assistindo. A gente, neste mundo, faz o melhor para todos eles e quero mandar um abraço especial para o nosso diretor Max querido, que eu conheço há tantos anos. Eu brinco com ele dizendo que eu peguei ele no colo. Mentira, não peguei não, mas de qualquer maneira é um amigo que eu admiro, que eu respeito. Já tive várias vezes nessa casa e me sinto sempre acolhido com muito respeito, com muito carinho, e agradeço demais. E a vocês pelo carinho dessa entrevista tão especial. A gente vai ficando por aqui, um forte abraço, fique com Deus e até lá.